E se eu te dissesse que existe um documento, guardado por décadas nos arquivos americanos, que descreve um encontro direto entre oficiais do governo e seres de outro mundo? E mais, esse mesmo documento foi analisado, contestado e até negado pelo FBI. Então por que ele ainda está lá, intacto, em uma biblioteca presidencial dos Estados Unidos? Hoje você vai entender o que está por trás de um dos arquivos mais polêmicos já divulgados. E talvez descobrir que o silêncio oficial diz muito mais do que parece. Prepare-se, porque essa história tem um detalhe que ninguém nunca te contou. Tudo começa em 1947. Roswell, um acidente, um objeto não identificado e um silêncio imposto. Foi ali que nasceu uma das teorias mais explosivas da era moderna. O suposto Comitê Majestic 12, ou simplesmente MJ-12. Segundo documentos que apareceram anos depois, o presidente Harry Truman teria formado um grupo ultra-secreto composto por cientistas, militares e agentes do alto escalão, com uma única missão: investigar contatos alienígenas na Terra. Os arquivos falam de encontros presenciais com extraterrestres no Novo México, testes com naves recuperadas em bases secretas em Nevada e operações classificadas como acima do nível presidencial. Mas aqui está o mais estranho. Esses documentos não vieram à tona até os anos 1980, mais de 3 décadas depois dos supostos eventos. E onde eles apareceram? Em uma cópia anônima enviada para pesquisadores ufológicos, sem data de origem comprovada. Mesmo assim, foram arquivados oficialmente na Biblioteca Ronald Reagan, onde estão disponíveis até hoje. Mas se esse comitê realmente existiu, por que sua existência só foi revelada depois de tanto tempo? E por que justamente o FBI fez questão de contestar a autenticidade, sem nunca retirá-los do acervo? No próximo bloco, você vai entender como o FBI se envolveu nesse caso e o que ele descobriu ao analisar os arquivos secretos. Em 1988, o FBI finalmente foi pressionado a investigar os documentos do chamado Comitê MJ-12. O resultado oficial? Fraude completa. Segundo os agentes federais, os arquivos apresentavam erros de digitação incomuns para documentos militares, vocabulário que jamais seria usado por uma agência oficial. E o mais revelador, a assinatura do presidente Truman foi eletronicamente copiada de outro memorando real. Para o FBI, não havia dúvidas. Eram falsificações cuidadosamente arquitetadas. Talvez para enganar, talvez como parte de um experimento social. Mas algo nessa história não se encaixa. Porque mesmo após declarar tudo como fraude, o FBI nunca removeu esses arquivos da Biblioteca Presidencial Reagan. Eles continuam lá, públicos, catalogados e com cada vez mais pessoas acessando e questionando a versão oficial. Mas se tudo era mesmo falso, por que manter esses documentos como parte do acervo histórico? O erro foi de quem escreveu, ou de quem decidiu mantê-los visíveis? Ou será que o FBI quis negar, sem realmente apagar? E o que esses arquivos tão questionáveis diziam, afinal? Aqui está o que os documentos MJ-12 afirmam com todas as letras. Em 1959, teria havido o primeiro contato bem-sucedido com entidades extraterrestres. Já em 1964, um encontro oficial com 2 desses seres teria ocorrido em uma base secreta no deserto do Novo México. E mais, os Estados Unidos teriam iniciado um projeto ultra-secreto chamado Sigma, voltado exclusivamente para a comunicação interespécies. Os relatórios também descrevem a presença de aeronaves alienígenas testadas em instalações subterrâneas em Nevada, até o início da década de 70. Tudo isso com datas, nomes e termos técnicos, nada vago, nada aleatório. Documentos com detalhes tão específicos que ou foram escritos por alguém que sabia demais ou por alguém que queria desesperadamente que acreditássemos nisso. A pergunta que fica é: por que montar uma fraude tão complexa, com tanta informação,
Se tudo não passa de invenção, e se, por trás da desinformação, houver um fio de verdade cuidadosamente camuflado? A teoria do MJ-12 não surgiu do nada. Ela se apoia sobre uma fundação de eventos reais e oficialmente documentados. Tudo começa em Roswell, 1947. Um objeto cai em uma fazenda no Novo México. O exército afirma ser um balão meteorológico, mas horas antes já havia anunciado ter recuperado um disco voador. A retratação repentina alimentou décadas de suspeitas. Depois veio o projeto Blue Book, liderado pela Força Aérea dos Estados Unidos entre 1952 e 1969. Mais de 12 mil relatos de OVNIs foram analisados. O veredito oficial: nenhuma evidência concreta de tecnologia extraterrestre. Mas isso não impediu os relatos de continuarem. Casos emblemáticos como o de Betty e Barney Hill, em 1961, e o bizarro encontro de Kelly Hopkinsville, em 1955, ganharam destaque mundial. Pessoas comuns afirmando terem sido abduzidas, observadas ou perseguidas por entidades não humanas. A ciência buscou explicações: ilusões cognitivas, histeria coletiva, distúrbios do sono, interferência eletromagnética. Mas ainda assim, por que esses relatos, por tantos anos, se repetem com detalhes tão similares? Estamos falando de lenda popular ou de uma verdade que insiste em atravessar gerações, disfarçada de coincidência? Aqui entra uma das perguntas mais desconfortáveis de toda essa história. Se os documentos MJ-12 foram oficialmente considerados falsos, por que continuam sendo preservados? E por que justamente em um espaço público, como uma biblioteca presidencial, com carimbo oficial, num país que tanto controla o que revela? Alguns especialistas em inteligência sugerem que esses arquivos podem ter feito parte de uma operação de contra-inteligência. Criar desinformação para distrair, confundir ou desacreditar futuras revelações reais. Outros acreditam que foi um teste psicológico social. Até onde o público acreditaria em algo documentado, mesmo sem provas concretas? Há ainda quem vá além. E se os próprios documentos contiverem verdades escondidas entre as mentiras? Datas, locais, nomes codificados, pistas reais em meio à cortina de fumaça. Afinal, desacreditar algo publicamente é uma forma perfeita de enterrá-lo diante dos olhos de todos. Mas e se essa negação for justamente o disfarce mais eficiente? E se o FBI, ao chamar de fraude, na verdade estivesse protegendo algo que não poderia ser dito em voz alta? No fim das contas, o que realmente sabemos? Os documentos MJ-12 foram analisados, periciados e classificados como falsificações pelo FBI. O projeto Blue Book investigou milhares de avistamentos e não encontrou nenhuma evidência conclusiva de tecnologia extraterrestre. Os casos históricos mais famosos, como Roswell, Hill e Hopkinsville, são cercados de mistério, mas também de inconsistências e falhas científicas. E ainda assim, a ufologia sobrevive, cresce, se reinventa, porque a dúvida é poderosa. Porque mesmo entre negadores e crentes, uma pergunta continua ecoando: estamos realmente sozinhos no universo? E se não estamos, até onde as autoridades nos contaram a verdade? Será que houve contato? Ou apenas o silêncio de quem tentou e não conseguiu? Se você curtiu esse mergulho entre documentos secretos, silêncio governamental e teorias que desafiam a lógica, então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, a gente não apenas observa o céu, a gente investiga o que está por trás dele. Porque quando ciência e mistério se cruzam, é aí que começa a nossa verdadeira exploração. Nos vemos no próximo episódio, onde o céu não tem limite e a curiosidade também não.